Hoje nós vamos conhecer 24 frases, são frases mais longas, mais compostas, mais bem compostas em Guarani, e vou deixar embaixo as traduções. Essas frases são muito usuais no dia a dia, dentre elas vocês vão poder pegar ali as referências e montar outras frases, as frases que combinam também com vocês. Eu separei essas frases pensando já no nosso curso Guia Prático de Guarani, que vou deixar os cards passando aqui, a playlist, né, passando aqui nos cards. E no final da tela também eu vou deixar passando a playlist do Guarani, guia, ou seja, do Guarani básico ao fluente. E se você ficar até o final do vídeo, eu vou revelar um segredinho para vocês de como ter um aprimoramento no aprendizado, principalmente da pronúncia das palavras em Guarani. Então vamos ver o que eu preparei para nós hoje? Muito bem, nós estamos aqui na nossa lousa digital e eu separei aqui frases úteis em Guarani. E eu separei elas por números, né? São 24 frases. Eu pensei em trazer 100 frases, mas ia ficar muito longo o vídeo, então eu trouxe apenas 24. Mas são frases longas, tá? E tem também a questão da pronúncia, né? Então a primeira frase que eu trouxe é esta aqui. Eu vou ler primeiramente e depois vou repetir. Adiaodioheita. Adiaodioheita. Ela está em primeira pessoa por causa do a. Aqui então quer dizer adiao, quer dizer vou lavar roupa, né? Esse diohei, tá vendo que está posposicionado, então diohei vem de lavar e dioheita está no futuro, então adiao dioheita quer dizer vou lavar roupa. Adiao dioheita. Adiao dioheita. A segunda frase, também sobre limpeza, Amopotinta xerogapu. Amopotinta xerogapu. Amopotinta xerogapu, quer dizer, vou limpar a casa, ou vou limpar dentro da minha casa, seria a tradução mais correta, vou limpar a casa. Outra frase também sobre ainda limpeza, adioheita xerembiporu. Adioheita xerembiporu, quer dizer, vou lavar minha louça, ou vou lavar a louça. Reparem que sempre o a na frente do verbo mostra que é da primeira pessoa da conjugação. Outra frase ainda sobre limpeza, adiahuta ahahanwa. Adiahuta ahahanwa. Vou tomar banho antes de ir, ou vou tomar banho para ir, ou vou tomar um banho antes de ir. Diahu quer dizer banhar-se. Adiahuta ahahanwa, vou tomar banho para ir. Anyakakarainta renwahe aja. Anyakakarainta renwahe aja. Anyakakarainta quer dizer vou pentear o cabelo. Renwahe aja, enquanto você vem ou enquanto você chega. Esse nwahe vem de chegar, pode ser também enquanto vem, enquanto você estiver vindo, né? Anyamakilyata hina jahahanwa. Anyamakilyama hina jahahanwa. Anyamakilyama, tá vendo que maquilhar aqui vem de maquiagem do espanhol. E anyamakilyama quer dizer estou fazendo a maquiagem ou estou me maquiando para ir, para irmos, né? Então aqui ela falou, anyamakilyama hina jahahanwa, estou retocando a minha maquiagem para a gente ir, ou estou fazendo a maquiagem para a gente ir. Seria esta a tradução deste anyamakilyama hina jahahanwa. Outra frase, número 7. Moitepiko jajotopata hina. Moitepiko jajotopata hina. Moitepiko jajotopata hina. Onde exatamente a gente se encontra? Aqui, na verdade, a tradução literal seria onde mesmo que a gente vai se encontrar, seria esta a tradução literal. Mavapahina nyandererahata. Mavapahina nyandererahata. Mavapahina nyandererahata. Aqui ele quis dizer quem é mesmo que vai nos levar, ou com quem mesmo a gente vai, seria também uma outra forma de pergunta. Número 9. Eremina cheve. Eremina cheve. Baixagua aopa ikatu aiporu. Eremina cheve. Baixagua aopa ikatu aiporu. Então ela perguntou aqui, me ajude por favor, que roupa eu escolho para ir, ou fale para mim qual roupa eu posso usar. Seria mais ou menos nessa pergunta. A número 10. Voive eju. Voive eju. Nyandera aroma hiquai.
nhanera aroma hiquai. Aqui eu vou mudar porque está errado aqui. Não tem que ter esse D por causa... Isso eu já ensinei na gramática. Quando a palavra seguinte é nasal, a gente suprime a letra D do pronome pessoal, tá bom? Então aqui, voive eju nhanera aroma hiquai. Voive eju quer dizer, venha mais cedo ou não se atrase. Aqui no caso nós temos que ler a frase completa para fazer a tradução, para adaptar a tradução. Então aqui diz assim: venha mais cedo porque eles já estão nos esperando. Errona hendape haemombe upaite ishupe. Errona hendape haemombe upaite ishupe. Errona hendape haemombe paite ishupe. Quer dizer, vá até ele ou vá junto a ele e conte tudo, né? Seria mais ou menos isto. A pessoa, por exemplo, quer contar algo para alguém que aconteceu, está com receio e alguém aconselhou, vai lá e conta tudo para ele. Seria mais ou menos isto a expressão aqui. A número 12 é Anire haaron abavere deningo ndekatupuru. Anire haaron abavere deningo ndekatupuru. Vou ler mais devagar. Anire haaron abavere deningo ndekatupuru. Deningo ndekatupuru. Então aqui na tradução literal seria: não espere por ninguém. Você é capaz de fazer isso sozinho, né? Na tradução adaptada eu coloquei: não espere pelos outros, você é bom nisso, ou faça você mesmo, né? Também pode ser esta expressão. E aqui na parte final já nós temos a número 13, que é ekena shemembu, ekenma shemembu, ekema shemembu, ekema shemembu. Membu é usado somente por mulheres, quer dizer filho ou filha. Então, o que diz aqui? Durma já, filho, ou durma já, filha. Esse ekema, esse e vem do imperativo. Então, seria ekema shemembu. Outra frase, a número 14. Ejesepilhake ehombolve. Ejesepilhake ehombolve. Ejesepilhake ehombolve. Esses dois L's têm o som do nosso LH no português, de detalhe. Então seria ejesepilhake ehombolve. Tá vendo que cepilhar vem de cepilho do espanhol, que quer dizer mesmo escovar os dentes, né? Cepilho vem de escova, né? Escova de dente nesse caso. Então, escove os dentes antes de ir-se, né? Escove os dentes antes de ir. Esse de cepilhar, você pode falar também no português, usar... ou seja, não teríamos mesmo como adaptar isso no Diapará português, teria que ser assim. Como eu já falei, essas aulas é para quem pretende ir ao Paraguai ou queira conhecer a cultura paraguaia dentro do nosso Guarani, tá bom? Ejesepilhake ehombolve. Ejesepilhake ehombolve. Outra frase, ejovarrei poranque. Ejovarrei poranque. Ejovarrei poranque, quer dizer, lave bem o rosto. Jovarrei vem de lavar o rosto, o E é imperativo. Jová vem de tová, olha só, é muito profundo isso aqui. A gente vai fazer gramática sobre isso para entender como e quando usar todas esses fragmentos de palavras para montar uma frase. A número 16, Nahendusei baeve. Nahendusei baeve. Não quero ouvir, ou não quero ouvir nada. Tipo, a pessoa que está brava e não quer nem dar atenção. Seria mais ou menos nesta expressão. Número 17. Ekaruma picô. Por que eu não pus aqui o signo de interrogação? Porque quando tem a partícula picô, já vem da pergunta, né? Então, aqui ele está perguntando. Ekaruma picô. Ekaruma picô. Quer dizer, você já almoçou? Você já comeu? Né? Seria mais ou menos isto. A número 18. Añembo eta asembolve. Añembo eta asembolve. Añembo eta asembolve. Tá vendo aqui? Bolve. Não bolve, é bolve. Esse vocês têm que treinarem esse sempre. Quer dizer, vou orar antes de sair ou vou rezar antes de sair. Número 19.
Perro, perrugar, partido. Perro, perrugar, partido. Partido nós usamos no nosso Guarani paraguaio, principalmente quando morávamos lá, de jogo de futebol, jogo de bola, jogo de futebol, né? Então aqui está falando, vão jogar bola, futebol, né? Esse perro também vem do imperativo, então vão jogar. Rugar, tá vendo que rugar vem do espanhol, que é jogar, né? E só que no Guarani nós não temos a letra J como re, então nós usamos a letra H, que quer dizer rugar, e partido também vem do espanhol. Outra frase, roho ronhemu curi. Roho ronhemu curi. Fomos fazer compra. Nós tínhamos ido à compra, seria isso, né? Roho quer dizer nós fomos, ronhemu comprar e curi do passado, né? A número 21. Anike rehejaha enyo ishupe hina. Anike rehejaha enyo ishupe hina. Rehendupa. Anike rehejaha enyo ishupe hina. Rehendupa. Vou ler mais devagar. Anike rehejaha enyo ishupe hina. Rehendupa. Quer dizer, não me vá deixá-la só ou sozinha. Está ouvindo? Não deixe ela por nada sozinha. Está ouvindo? Ou ele, né? Pode ser também sozinho. Me está ouvindo, né? Tipo uma recomendação muito forte aqui, né? Uma recomendação muito responsável que está passando para a pessoa, né? A outra frase, pediu jajeroku, pediu jajeroku, jabu anyanderapichandie, jabu anyanderapichandie. Aqui, novamente, eu vou tirar o acento porque não tem acento aqui. Seria assim. Muito bem, aqui eu vou ler novamente mais devagar para a gente entender. O número 22. Pediu jajeroku. Pediu jajeroku quer dizer venha, vamos dançar. Até aqui. Jabu a nyanderapichandie. Vamos comemorar com o nosso amigo, né? Aqui com o nosso, ou com ele, né? Seria isto aqui. Então aqui ela está falando, venham, vamos dançar, vamos celebrar com o nosso amigo. Esse irapixá vem de amigo, de semelhante, né? Aqui no, porque amigo nós temos também como anguirum no Guarani. Aqui esse irapixá vem de semelhante, né? Do seu semelhante. Vamos celebrar com o nosso semelhante, seria isto a tradução literal. A número 23. Governo Omoim Lei Prahu Guarani Onhemboe Hanwa. Governo Omoim Lei Prahu Guarani Onhemboe Hanwa. Governo Omoim Lei Prahu Guarani Onhemboe Hanwa. Reparem que governo vem do espanhol. Aqui no Brasil podemos usar governo, né? Governo Omoim quer dizer governo pôs uma nova lei. Até aqui Prahu quer dizer novo. E lei, Lei Prahu, nova lei. Omoim de colocou, o governo colocou uma nova lei, ou criou, né? Guarani Onhemboe Hanwa, para que se ensine o Guarani, aí a gente vai complementar, se é nas escolas brasileiras, nas faculdades, onde quer que seja, mas que ele criou uma lei para ser ensinado o Guarani, e a gente vai ver onde esse Guarani vai ser ensinado. Aqui é só uma frase, tá, gente? Não é que o governo fez não, viu? Número 24, e o final... Jarecó derecho, Guarani Onhemboe Hanwa Brasilpe. Jarecó derecho, Guarani Onhemboe Hanwa Brasilpe. Jarecó derecho, Guarani Onhemboe Hanwa Brasilpe. Quer dizer, temos direito de ter o ensino da língua Guarani no Brasil. Seria esta a tradução. Nós temos todo o direito de que se ensine o Guarani aqui no Brasil. Muito bem, essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, que seja realmente assim uma aula que agrega aos aprendizados de vocês. E como eu disse que no final do vídeo eu falaria a respeito de uma técnica de pronúncia, vocês lembrem do puçô. Puçô é o apóstrofe, né, da língua portuguesa, da espanhola também. E o puçô, ele é para cortar o som. Por exemplo, nós temos a frase mbae, mbae. Então você vai repetir todas as frases que tem a puçô. Mbae, mbae, mbae. Por exemplo, v-a, 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 v-a. Por exemplo, mbae chapa,
Mbaei, 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 chapa. Aí nós temos também algumas frases, por exemplo, ejuna, ejuna, né? Todas as vezes que tem o acento, a palavra sempre, ou seja, a sílaba ali sempre vai ser a mais forte. Neste caso de ejuna, que quer dizer venha. Venha, por favor, né? Se esse na vem já de pedir favor. Então ali, ejuna, quer dizer, ejuna, venha, por favor. Tá vendo que vai ter em cima a palavra mais pesada, ju. Então sempre, todas as vezes que vocês virem as palavras com acento, ejuna, por exemplo, vai sempre pronunciar mais forte o ju. Ejuna, ejuna, ejuna. E quando não tem nenhum acento, por exemplo, va, né? Va. Tá vendo que sempre vai pronunciar mais forte a última sílaba. Potá, pucá. E por aí vai. Tem várias formas de você fazer a sua pronúncia. Outra técnica, a letra tem que vir da garganta. Tá vendo? E não u. As pessoas costumam usar u e não é u, é puahu. Mais ou menos isso. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e estarei elaborando mais e mais vídeos para nós sobre frases. Vamos fazer sobre verbos agora nas próximas temas nosso de aula, vai ser sobre verbos no futuro, né, e no passado também. E assim, se vocês gostaram deste vídeo, compartilhem com mais pessoas. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite e se inscreva e deixa também os seus comentários porque são muito relevantes. E o YouTube costuma compartilhar os comentários, né? Quando tem um comentário de relevância, ele costuma recomendar o vídeo e compartilhar com mais pessoas. Estou muito feliz por mais esta aula e a gente se vê no próximo vídeo.